Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Graças a Deus, né? Estamos aqui, sábado de noite, para receber aquela palavra maravilhosa que o Senhor tem para nos dizer. Então, boa noite, você que está chegando agora, você que vai chegar ainda, já vou adiantar meu boa noite para você. Boa noite, querida, boa noite, querido, tudo bem com vocês? Como que foi a semana? Tem gente que talvez vai responder de forma, poxa, foi tensa, ou outras pessoas vão dizer, poxa, foi boa. Mas, sendo boa ou sendo de lutas, vamos encerrar, né? Hoje é sábado, último dia da semana. Vamos estar encerrando essa semana da forma certa. Não sei como que você começou a semana, mas eu sei que agora a semana está se encerrando. Vamos encerrar essa semana ouvindo uma palavra para renovar o nosso coração, para endireitar as nossas veredas, para nos dar a direção e a visão que precisamos para sermos assertivos nas nossas escolhas, nas nossas decisões, atitudes, reações que nós temos que ter no dia a dia. Muitas vezes nós falhamos e acabamos sofrendo muito por conta justamente das decisões, das atitudes, das nossas ações e reações no nosso dia a dia. Por conta de erros nessas coisas a gente acaba sofrendo muito. Então vamos buscar direção para que nós escolhamos, para que nós venhamos decidir, para que nós venhamos agir e reagir da maneira certa, da maneira que Deus nos ensina e nos direciona a ser e a viver. Bom, você que está chegando agora, caso você esteja chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você que é a sua primeira vez aqui com a gente, seja extremamente bem-vindo. E se você já esteve aqui com a gente outras vezes, também seja extremamente bem-vindo. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. Bom, quero estar convidando você agora para estar orando junto comigo, para nós estarmos recebendo a palavra. Bora para a oração? Nosso querido Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nosso bom Senhor, nosso bom Pai, nosso Redentor, agradecemos a Ti. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando e obrigado, meu Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo, meu Pai, a Tua palavra. Obrigado porque antes de estar aqui falando, eu também ouvi essa palavra que o Senhor quer ministrar. Eu ouvi essa palavra, o Senhor me direcionou, me ensinou-a e agora eu estarei tendo a oportunidade de ouvi-la novamente. Glórias ao Senhor, Pai. Muito obrigado por isso, Deus. Senhor, que a Tua palavra penetre profundamente no coração de cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor revele, meu Pai, aquilo que está oculto, abra os olhos daqueles que não estão enxergando e seja tudo feito segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que casas, vidas e famílias sejam transformadas, meu Pai, através da Tua palavra, através do Teu agir. Que tudo seja feito acima da minha ou de qualquer outra vontade, segundo a Sua vontade, Senhor. Meu Pai, essas são as coisas que pedimos e agradecemos. Em nome e também sejam para a glória do Teu amado Filho, o nosso Senhor, Jesus. Amém. E obrigado, Deus. Glórias ao Senhor e muito obrigado, Pai. Glória a Ti. Pessoal, eu quero estar nessa noite dizendo uma coisa para você. A sua alma tem fome. O título da mensagem é esse. A alma tem fome, a sua alma tem fome. Eu quero deixar isso para você nessa noite, que a sua alma tem fome. Vamos estar usando como base, eu queria que se você tiver como a Bíblia aí, eu peço que você abra no livro de Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 14. Jeremias, capítulo de número 31, verso de número 14. Se você chegou agora, o título dessa mensagem, eu quero estar passando para você uma palavra nessa noite, dizendo uma coisa para você, te ensinando algo que vai transformar a sua vida. Se você não conhece isso, quando conhecer isso muda a sua forma de viver, a sua forma de agir e de reagir às situações do dia a dia. A sua alma tem fome. A gente vai estar iniciando a palavra no livro de Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 14. Jeremias 31, 14. A palavra vai estar dizendo o seguinte para nós: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes
e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Sabe? A primeira coisa que eu quero estar te explicando é o seguinte: não é só o seu corpo fisicamente falando que tem fome. Sabe? A nossa alma também sente fome. Quando o nosso corpo tem fome, ele nos dispara sinais. Muitas vezes nós ficamos com fraqueza, algumas pessoas ficam até com uma certa tremedeira quando estão com fome. Nossa boca começa a salivar muito, a gente se sente extremamente atraído por quase qualquer alimento que a gente vê. Então o nosso corpo, nossa barriga ronca, né? Nosso estômago faz um ronca de certo modo. Então o nosso corpo fisicamente falando, quando sente fome, ele dispara sinais que nos fazem perceber que estamos com fome. E eu quero te dizer o seguinte: assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também. Assim como o nosso corpo ele nos demonstra que está com fome, a nossa alma também. Só que o problema é que a forma de demonstrar fome da nossa alma é diferente da forma de demonstrar fome do nosso corpo. E por conta disso tem muitas pessoas que elas não prestam atenção quando a alma delas está gritando que está com fome, quando a alma delas está demonstrando que está com fome. A nossa alma demonstra que está com fome quando ela demonstra fraqueza. Assim como o nosso corpo, quando tem fome, fica fraco, a nossa alma, quando tem fome, fica fraca. Só que a demonstratividade de fome, a demonstração de fraqueza do nosso corpo, fisicamente falando, e da nossa alma, são em zonas diferentes. Como eu já mencionei anteriormente, o nosso corpo, nós sentimos fraqueza quando o nosso corpo está precisando de alimento. Já a nossa alma, nós nos sentimos fracos também. Só que a fraqueza ataca mais o nosso emocional. Nós começamos diante das situações, diante das tempestades, diante dos problemas no dia a dia, diante das coisas que estão contra nós, nós nos sentimos impotentes, fracos, desanimados, algumas pessoas ficam desesperadas. Então, a forma como nós reagimos às adversidades do dia a dia muda quando nós estamos com fome, espiritualmente falando. Sabe, é muito diferente, é extremamente diferente a forma como você reage a um problema quando a sua alma está com fome. Não tem nem comparação a forma que você reage a um problema quando a sua alma está cheia, está satisfeita. É completamente diferente, a mudança é tremenda. Sabe? Quando a nossa alma está com fome, até a nossa perspectiva sobre as coisas muda. Que coisas? Como eu já mencionei, você chama de adversidades, chama de problemas, chama de lutas, chama de tempestade, dá o nome que você quiser. Só que uma coisa é fato. A forma como nós enxergamos, a nossa perspectiva muda quando estamos com fome e quando não estamos. Nos dois sentidos. Quando, fisicamente falando, quando nós temos fome, sentimos aquela fraqueza, há alimentos que não chamariam tanto a nossa atenção se nós estivéssemos satisfeitos. Você já foi no mercado com fome? Se você quer economizar, não vai no mercado com fome. Se eu vou no mercado com fome, eu tenho vontade de catar a prateleira e fazer assim no carrinho, jogar tudo que tiver lá dentro. Eu tenho, sei lá, se eu ver o caldo quinoa e se bobear ali, eu quero caldo quinoa quando eu vou no mercado com fome. Então, quando eu estou com fome, e eu acredito que não é só comigo que ocorre, a maioria dos alimentos fica ainda mais chamativo. Por conta que a minha perspectiva muda quando eu estou com fome e quando eu não estou com fome. E isso não acontece só fisicamente, com a fome física, mas acontece também com a fome espiritual. Quando a nossa alma tem fome, a nossa perspectiva muda sobre as coisas. E sabe, antes de estar entrando nesse ponto, nessa parte da palavra, eu quero só estar deixando mais concreto essa parte de que nós não temos fome apenas física, mas espiritualmente falando também. Se você está com uma Bíblia aí, abre no livro de João, capítulo de número 4, verso também de número 4. Desculpa, João não, Mateus. Mateus, capítulo de número 4, versículo também de número 4. A Bíblia vai estar dizendo em Mateus, capítulo 4, verso 4. Jesus está dizendo, nos ensinando. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Ou seja, não é só a nossa, digamos, a nossa carne, o nosso corpo físico que tem fome, que precisa de alimento, mas a nossa alma também necessita de alimento. E a nossa perspectiva, como eu sei disso, como eu percebo isso? Deus me ensina, me permite enxergar e eu vivo isso, eu percebo isso. A nossa perspectiva, a minha perspectiva sobre as situações no dia a dia, sobre as adversidades, problemas, tempestades, como eu disse, dê o nome que você preferir, mas a nossa perspectiva sobre as ocorrências no dia a dia, ela muda quando estamos com fome, espiritualmente falando, e quando estamos satisfeitos. A nossa perspectiva muda por completo. Quer ver só como? Quando você percebe uma pessoa que está com fome espiritualmente falando, quando a perspectiva dela sobre as situações, quando ela olha com olhos de raiva, com olhos de desespero, com olhos de angústia, de tristeza, com olhos de desesperança, com olhos de desânimo, quando uma pessoa olha para as adversidades, para os problemas, para as ocorrências no dia a dia, com esses olhos, a gente percebe uma marca, uma pessoa que está com fome espiritualmente falando. Sabe por quê? Quando uma pessoa está bem alimentada, quando a alma de uma pessoa está bem alimentada, a visão, a perspectiva dela muda. Eu falo isso porque eu vivo isso. A forma como eu olho as situações muda por completo quando eu estou bem alimentado, quando a minha alma está alimentada. Eu já falei sobre como uma pessoa com fome, quando uma pessoa que tem a alma faminta, olha as situações. Agora eu te falo como que uma pessoa que está com a alma satisfeita vê as situações, as enxerga. Uma pessoa com a alma satisfeita enxerga as situações, as adversidades, os problemas, as lutas. Ela enxerga com olhar de esperança, com olhar de calmaria, de mansidão, com olhar de paz, com olhar de amor, com olhar de perdão, com amor de tranquilidade. Não estou dizendo que você não... Toda situação às vezes dá uma balada na gente. Mas uma coisa é dar uma balada, outra coisa é desestruturar, nos desmoronar por completo. É o que eu falei, quando nós temos com fome, nós ficamos mais fracos e ficamos mais suscetíveis a desabarmos. Por isso, assim como o nosso corpo físico precisa de alimento para nos manter de pé, a nossa alma também precisa de alimento para nos manter de pé diante das situações, das aflições, dos problemas, das lutas que passamos diariamente, semanalmente, mensalmente, mas que vão vindo com o tempo. Nós precisamos desse alimento para nos mantermos de pé, para nos mantermos firmes. É algo necessário. Agora, você pode me perguntar o que é esse alimento? Eu já li para você. Vou ler de novo. Mateus capítulo de número 4, versículo também de número 4. Se você está chegando agora, se você chegou recentemente, pode-se titular essa mensagem como a sua alma tem fome. Eu estou dizendo justamente que assim como o nosso corpo físico tem fome, a nossa alma também tem fome, só que ela expressa isso de uma forma diferente da forma que o nosso corpo físico expressa fome. E se a nossa alma tem fome, do que ela se alimenta? Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer alimentar sua alma? Palavra. Quer alimentar a sua alma? Quer se manter de pé diante das situações, diante das lutas? Quer ter forças para ficar de pé diante dos problemas, diante daquela semana, diante daquele dia difícil? Alimenta bem a sua alma. Se um corredor, um maratonista, um esportista, um jogador de futebol, seja o que for, se ele quiser ter energia e força durante a partida, durante o jogo, durante a corrida, o corpo deve estar adequadamente alimentado. Adequadamente alimentado, ou seja, não é com qualquer alimento, mas é adequadamente alimentado, com os alimentos certos. Não é nem sem alimento e nem com qualquer alimento, mas com os alimentos certos. Da mesma forma, do mesmo modo, se você, diante dos problemas, quer ter forças para estar de pé, você tem que estar adequadamente alimentado. Não é ouvindo nada e nem ouvindo qualquer coisa, mas são as palavras de Deus, são as palavras que procedem da boca de Deus que têm o poder para alimentar a nossa alma e nos manter de pé diante do dia ruim, nos manter de pé diante das lutas, diante das aflições, nos fazer enxergá-las de modo diferente, sabe? Aquilo que eu falo não é somente
aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. O que eu estou dizendo agora não é somente a forma como eu acredito que funciona, mas é a forma que eu vivo. Deus me mostrou mais recentemente que aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, tem que ser aquilo que eu vivo. Eu tenho que falar da minha vida com Ele, tenho que falar das minhas experiências, daquilo que eu sei, daquilo que eu vejo, como funciona, daquilo que Ele me ensina, claro. E sabe, eu vivo muito isso. Não só vivo muito isso de modo distante, mas essa semana eu vivi isso. Essa semana antes de receber essa palavra eu recebi hoje. Essa palavra Deus me deu ela hoje. Mas viver essa palavra, eu já tenho vivido ela faz tempo. E essa semana mesmo eu vivi ela mais de uma vez, eu percebi a diferença que faz. Diante de situações, diante de coisas que chegaram a mim, diante de problemas, diante de coisas que, como eu posso falar, me tiraram de zonas de conforto e que inicialmente eu não olhava com olhos bons. Inicialmente eu me irritava, inicialmente eu não gostava, inicialmente eu não sabia tratar, eu ficava irritado, a minha forma de reagir àquilo não era legal. Só que a partir do momento que eu entro em contato com a palavra, ela muda a minha perspectiva, ela mudou a minha perspectiva, ela fez isso essa semana, ela fez isso nos meses anteriores, nas semanas anteriores. A palavra tem esse poder, eu vivo isso há mais de uma semana, há mais de um mês, eu posso dizer há mais de um ano. As palavras, se eu não me engano, há mais de um ano também. As palavras mudam, mas não qualquer palavra, as palavras certas, palavras que procedem da boca de Deus. Elas mudam a nossa perspectiva, e eu te falo isso com base naquilo que eu também vivi, não só com base naquilo que eu acho, mas naquilo que eu vivo. Quando eu tenho um problema, ou quando eu estou angustiado diante de uma situação, ou quando eu estou vendo algo com olhos de raiva, quando eu estou muito irritado com algo, eu entro em contato com a palavra, a minha visão muda. Aquilo que eu olhava com olhos de raiva, eu olho com olhos de mansidão. Aquilo que eu olhava com olhos de tristeza, eu olho com olhos de calma. Aquilo que eu olhava com olhos de desesperança, eu olho com olhos de esperança. Aquilo que eu olhava com olhos de descrença, falta de fé, eu olho com olhos de fé. A palavra muda a nossa perspectiva sobre as coisas que chegam a nós no dia a dia, durante a semana. Problemas, aflições, angústias, coisas que nos tiram de zonas de conforto. A palavra tem esse poder para mudar, para alterar a nossa perspectiva. Para isso você tem que ingeri-la, alimentar, melhor dizendo, a sua alma. Quando a sua alma está bem alimentada, ela enxerga situações de formas diferentes. Ela enxerga situações de forma que o Espírito Santo te conduz. Você começa a enxergar com mansidão, fruto do Espírito, com benignidade, fruto do Espírito, com longanimidade, paciência, fruto do Espírito. Você enxerga com amor, fruto do Espírito. Quando a sua alma está bem alimentada, você está em contato com a palavra, você enxerga as coisas de forma diferente. Então, eu quero nesse sábado, nessa noite, quero deixar para você nessa live. A sua alma também tem fome. Não é só a sua carne, não é só o seu corpo. A sua alma também tem fome. Assim como você alimenta o seu corpo, você precisa alimentar a sua alma. Você vai ver a diferença que vai fazer a partir do momento que você adquirir o hábito de diariamente, lendo a palavra de Deus, alimentar a sua alma. A partir do momento que você adquire o hábito de diariamente alimentar a sua alma, a partir do momento que você abre o seu coração para que a palavra de Deus nele entre, é simplesmente impossível de você se manter o mesmo. E quando eu digo que a mudança é certa, eu te garanto que a mudança é para melhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem um caráter transformador, um caráter positivamente transformador. E é impossível alguma coisa ser atingida por algo que tem um caráter transformador e não ser transformada. Do mesmo modo, não tem como o nosso coração ser atingido e ser cheio da palavra de Deus sem ser transformado. Então, como eu disse, nessa noite eu quero te deixar o seguinte: diariamente, entenda uma coisa, a sua alma tem fome. A sua alma precisa de alimento, mas não pode ser qualquer coisa. Alimente a sua alma com as coisas corretas, as coisas certas. Alimente a sua alma com a palavra de Deus. E você vai ver a diferença que é uma pessoa que vive com a alma faminta diariamente de uma pessoa que vive com a alma satisfeita todos os dias. Você pode entender um pouquinho dessa diferença pensando em uma pessoa que vive com fome,
Falo da fome física mesmo, da falta de alimento. A diferença de uma pessoa que vive com fome todos os dias e a diferença de uma pessoa que vive bem alimentada todos os dias, a diferença entre elas é grande. De igual modo, ou até de modo mais marcante, a diferença de uma pessoa que vive com a alma faminta para uma pessoa que vive com a alma bem alimentada, a diferença é grande, a diferença é gritante. Então eu te incentivo nessa noite a entender e aguardar que a sua alma também tem fome. E incentivo-te também essa noite a alimentar a sua alma diariamente, todos os dias. Você se alimenta diariamente, então alimente também a sua alma diariamente, porque a sua alma tem tanta fome quanto o seu corpo. A diferença é que ela demonstra isso de um modo, de uma maneira diferente, certo? Meu querido, minha querida, se você chegou na metade da mensagem ou mais no fim, depois da live a gente vai orar agora, participa com a gente da oração. Depois você pode voltar à live lá no início para estar assistindo. Ouça essa palavra, uma palavra que vai te edificar e abençoar, vai ser bênção na sua vida. Eu quero pedir também que você esteja compartilhando essa mensagem. Eu já disse isso outras vezes, em muitas ocasiões, no seu feed, na sua timeline do Facebook. A pessoa que precisa ouvir essa palavra, uma pessoa que está necessitando dessa palavra desesperadamente, essa pessoa se encontra lá. Você compartilhando a mensagem, ela tem alcance, ela tem visão dessa mensagem. Ou às vezes ela está na sua lista de contatos no WhatsApp. Você compartilhando a mensagem lá, essa pessoa é alcançada pela mensagem. Então compartilhe essa mensagem, comenta, curte, reage, porque assim também o Facebook divulga mais essa mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder os comentários, eu fico às vezes meio perdido nas correrias do dia a dia, trabalho, faculdade, isso, aquilo, mas eu busco estar respondendo. Se você tem um pedido de oração, pode estar deixando nos comentários. Às vezes um pedido de oração, por exemplo, eu não respondo o comentário na hora, mas eu oro pela pessoa, tá? Às vezes você deixou um comentário pedindo oração para alguém e eu demorei para responder, mas não significa que eu só fui orar pela pessoa quando eu respondi. Não, às vezes se eu vejo um pedido de oração, eu só passo correndo nos comentários, eu vejo um pedido de oração, beleza. Eu oro para aquela pessoa, mas eu respondo depois. Mas a oração pela pessoa eu fiz. Se você quer deixar uma pergunta, pode deixar uma pergunta nos comentários, ou você pode mandar também mensagem no meu particular, no meu Facebook privado, que é João Gilberto Trevisani. O Trevisani é com Z e com I no final. Você pode também estar deixando mensagem lá. Se for um pedido de oração que você quiser mandar no meu particular, você pode estar mandando. Se for uma pergunta, você pode estar mandando também. Enfim, sinta-se à vontade. Vamos estar partindo para a oração, agradecendo a Deus pela palavra. Se você puder, feche seus olhos. Vamos estar orando. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, honras e glórias ao Senhor rendemos, meu Pai. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra tão maravilhosa que o Senhor concedeu aos nossos corações, que o Senhor esteve nos ensinando nessa noite. Obrigado, Pai, por estarmos encerrando, Pai, a semana, ouvindo a Tua palavra. Louvado e glorificado é o Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor aos nossos corações ministrou. Obrigado por nos ensinar e ser tão paciente, Deus, conosco. Obrigado pela Tua graça e misericórdia que tem nos acompanhado. Se de algum modo lhe desagradamos, Deus, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus pedimos que o Senhor nos perdoe. Meu querido, minha querida, se você tem algo em mente que sabe que não agradou a Deus, peça perdão nesse momento. Através do nome de Jesus, nós somos perdoados. Jesus morreu nos justificando. Justificar significa ser considerado justo, ou seja, não somos justos pelo que fazemos, mas através da nossa fé em Jesus nos tornamos justos porque Ele nos justifica, o sacrifício dele na cruz nos justifica. Louvado e glorificado é o Senhor por isso, Pai, porque através do Teu sacrifício alcançamos aquilo que nunca alcançaríamos por nós mesmos. Glórias ao Senhor são rendidas, Deus. Obrigado pelo Teu perdão, paciência e insistência para conosco, Senhor, que somos tão falhos. Deus,
Essa semana que está para se iniciar, deixamos entregue em Tuas mãos. Que não seja uma semana de estagnação, nem de distanciamento entre nós e o Senhor, mas que seja uma semana de aproximação, de desenvolvimento e de intimidade entre nós e o Senhor. Multiplica em nós o amor por Ti, pela Tua palavra e pela Tua presença. Multiplica em nós o desejo pela Tua presença, o desejo em estar mais próximos do Senhor. Que o Senhor continue guardando, Pai, eu peço, a nossa fé e o nosso amor por Ti, e também multiplicando-os em nome de Jesus. Senhor, nossas casas e famílias continuam entregues sob os Teus cuidados, que o Senhor abençoe-as segundo o Seu querer e conduza-as cada vez para mais perto de Ti. Que tudo continue seguindo acima da nossa vontade, segundo a vontade do Senhor. Essas são as coisas que pedimos e agradecemos, em nome e sejam também para a glória do Teu amado Filho e nosso Senhor, Jesus. Amém e obrigado, Deus. Glórias ao Senhor, Pai. Glória a Ti. Glórias a Deus, meu querido e minha querida. Irmão, desejo para você uma excelente, uma maravilhosa, uma abençoada semana. E o mais importante, o mais essencial, uma semana de aproximação entre você e o Senhor, uma semana de desenvolvimento de intimidade. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa, a sua família. Qualquer coisa pode estar chamando. Deus abençoe, continuem com Deus, tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.